Boa tarde, senhores e senhoras. A paz do Senhor. Estamos aqui ao ar livre para falar das grandezas do Todo-Poderoso. Nós encontramos na história do patriarca Jó a história de uma das maiores provações que um homem em cima da terra já poderia passar. Permitido por Deus, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se na presença do Senhor, veio também Satanás, diz a história. A biografia de Jó é muito dolorida por isto. Satanás veio apresentar-se perante o Senhor, juntamente com os filhos de Deus. E não é que o Senhor Deus pergunta a Satanás, de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra e passear por ela. Deus pergunta, tu observaste o meu servo Jó? Que ninguém é na terra reto e temente a Deus e sempre desiste do mal. Satanás respondeu e disse, olha, Jó é reto e temente a ti porque tu permitiste todos os bens. Acaba tudo quanto ele tem e verás, se não blasfemará de ti na tua face. Deus disse a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, acaba todos os bens, poupa porém sua vida. Satanás voltando, começou a estourar, acabar com os bens de Jó, começou a incendiar os canaviais, os animais sendo mortos, os filhos, a casa caiu, um vento deu nas casas, nos quatro cantos da casa derrubou, matou os 7 filhos e 3 filhas que ele tinha. Por último, o último mensageiro chegou, trazendo a nova. E Jó se manteve calmo. Na segunda ida dos filhos de Deus, a presença do Senhor, no capítulo 2 do livro de Jó, nos mostra a história que Satanás volta a apresentar-se novamente. Deus disse, tem observado meu servo Jó? Ele disse, olha, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos e na carne e verás, se não blasfemarás de ti na tua face. Deus disse a Satanás, volta, toca-lhe nos ossos e na carne e poupa, porém, a sua vida. Satanás, voltando da presença do Senhor, tocou no Jó com uma chaga maligna, diz a Bíblia, que desde a planta do pé ao alto da cabeça. Este homem, ficando ferido desta maneira, mantinha-se fiel diante do seu Criador. Sua mulher sempre é mais frágil, a mulher desesperou-se. Disse, Jó, tu ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Tem muitas vezes que nós expressamos dizendo que ela disse, amaldiçoa teu Deus. Ela não falou teu Deus, ela disse, amaldiçoa a Deus e morre. Eu disse, tal falas uma louca mulher, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não o mal. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó que dizia assim, eu estou passando por alto a mensagem. Ele queria dizer assim, eu nu nasci, nu eu voltarei para o pó. Se nu nasci vim do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Quer dizer que o homem nasce, o ser humano nasce, despido. Após ele nascer, que enrola-se de pano, não traz nada. Assim ele estava disposto a suportar todo o sofrimento e voltar para o pó, da maneira que Deus quisesse, mas não blasfemar do seu Deus. Mas sabe por que isto? Porque aquele que Deus está ao lado dele, como diz a Bíblia, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e o livra, se mantém ao lado do seu Senhor. Pode entrar, minha oração aí. Ao lado do seu Senhor, confiando nele verdadeiramente, não duvidando. Qualquer caso difícil, Deus resolve. Qualquer causa impossível, entrega nas mãos de Deus, que Deus resolve. Está lá no Salmo 34, versículo 7. Aliás, Salmo 37, versículo 5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, se você se manter fiel, olhando para o seu Criador, mesmo que você seja falho na vida física, mas mantenha a sua fé viva, sabendo que Deus vai te responder, que Deus te responde. Eu tenho o exemplo da história de 10 leprosos, que estes homens não conheciam a Deus. A Bíblia não mostra que eles eram obedientes a Jesus, mas eles creram verdadeiramente que Jesus tinha poder para, com certeza, curar a lepra deles, que Jesus pôs as mãos e orou por eles, despedindo todos sãos e sadios da lepra. Um sozinho voltou para agradecer a seu Deus, e 9 foram embora sem voltar para agradecer a Deus ou para seguir a Deus. Agradecer, mesmo que você não obedeça, mas volte para agradecer. Dizer para Deus, obrigado Jesus, porque tu tem aquilo que nós não merecemos e nos dá. Muitas vezes nós não merecemos, ninguém merece o que Deus tem nos permitido sobre essa terra.
Quem tem muitos bens ou quem não tem nada, mas o que nós temos, nós não merecemos. O que nós merecemos é sofrimento, é sufoco, porque nós somos ingratos, pejuros, infiéis. Quantas e quantas vezes o Senhor estende as mãos, dizendo, vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Nós nos mantemos rebeldes contra o nosso Criador. Mantemos rebeldes e não vamos a Ele. Quantas vezes nós caímos em fracassos. E agora, porque caímos, não queremos nos levantar. Se cair, levante, meu querido, porque o cair é do ser humano. Se o versículo não é visível dizer o cair do homem levantarei de Deus, mas a Bíblia é clara em mostrar que o cair do homem, vários patriarcas caíram, mas precisou levantar-se. Davi caiu algumas vezes, eu caí, Moisés caiu. Será que Moisés caiu? Caiu em uma desobediência. Porque Deus mandou ele falar a rocha, não mandou ele ferir a rocha, ele feriu. Aquela rocha simbolizava Cristo, Jesus nosso Senhor. Quantos patriarcas chegaram a negar aquilo que era ordenado por Deus? Porque nós temos 613 preceitos, ordenanças, nós não cumprimos nem os 13, quanto mais os 600. Mas sabe por quê? Porque somos frágeis. Mas não é olhar para a fragilidade um do outro, mas pegar na mão daquele que tiver dificuldade e ajudar a tirar de dentro do calabouço, ajudar a tirar de dentro da cova dos leões, ajudar a apagar a fornalha de fogo ardente, não acender mais a fornalha. Mas, meu querido, muitas vezes eu, por ser ingrato, em vez de jogar água na fornalha que está queimando meu irmão, eu jogo mais palha, atiço o fogo, para que perturbe mais, para que mate o meu irmão, para que mate o meu querido. Se eu não quero sentir uma dor no meu dedo, mas quero perturbar, quero cortar o dedo alheio. Isto é falta de quê? De compaixão, falta de misericórdia, falta de caridade, falta de amor. Porque quem ama não quer ver o outro sofrer. Quem ama não quer ver o outro em sufoco. Principalmente nós que temos problemas mentais, precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda das orações de cada um dos irmãos, de cada um dos religiosos que se regem em Deus. Eu imploro sempre as orações, mas eu oro também. Mesmo ingrato como sou, mas Jesus não foi ingrato. Alguém um dia desse disse que eu não poderia mais pregar, porque tanta fiura que eu já fiz, mas Jesus não fez nenhuma fiura. Eu estou pregando, a mensagem não é minha, é dele. A palavra que eu estou transmitindo é de Jesus Cristo, não é minha. Ele disse que importa que seja transmitido por inveja, por porfia, por contenda. Importa que o evangelho seja pregado, seja transmitido, seja divulgado. Agora eu vou olhar para trás, para meus feitos de ontem, não vou divulgar, cumprir como dever que Jesus manda ir por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Se eu levantei-me, eu tenho certeza que Jesus abrangiu meus atos passados. Eu estou pregando uma mensagem verídica da cruz, não, a mensagem da ressurreição. Que Jesus venceu a morte, em meu lugar e em teu lugar, meu querido. Então não posso me intimidar de falar de Jesus, porque aquilo que passou-se, Jesus aboliu. Aquilo que passou, já passou. O ontem já não nos pertence. O hoje, o amanhã, já não me pertence. A tarde, daqui para frente, me pertence. O meu presente, o que passou até agora, já não me pertence mais. Porque passou. Há pouco eu estava deitado, depois levantei, fui fazer alguma coisa ali pelo quintal, voltei. Aquele momento já não me pertence mais. Já me pertence esse momento aqui, que estou gravando esse vídeo, ou esta mensagem mal organizada, não sei, mas Deus sabe. Mas é falando das grandezas de Deus, do que Deus faz, do que Deus pode fazer. Jó estava em uma prova das mais tremendas de toda a história humana na Terra. Ninguém passou prova também que Jó passou. José passou por uma prova meio pesada, mas a prova de Jó acho que isso tenha sido maior. E José, os irmãos lhe venderam, lhe traíram, com inveja, pagaram a pena, foram levados ao Egito para se manter. José era governador. Quando José morre, quando o faraó, José morre. E agora o faraó que governava, que dava apoio a eles, morre também. Um outro faraó assume. E agora passa o povo de Deus a ser massacrado. 430 anos ficaram no Egito cativos, sofrendo. Por quê? Pela nossa desobediência, pelo nosso olhar para a vida do outro, invejar o meu irmão, até querer matar o irmão porque não queria que ele crescesse em
assuntos algum, não queria que ele crescesse nem espiritualmente, nem fisicamente. Eles eram pastores de ovelhas, estavam pastorando os animais de seu pai, Jacó. E agora pagaram a pena, sofreram, não só eles, como toda a nação israelita que estava sob o cativeiro egípcio, estavam sob o domínio de Faraó. Mas agora Deus providencia um homem chamado Moisés para tirar aquele povo dali, porque Deus é Deus. É o que diz o salmista: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós estamos vendo Israel em guerra, sabe por quê? Com certeza eles são o povo da promessa, eles estão em decadência espiritual. Quando Israel entra em luta, a perseguição se aproxima, é porque eles estão em desobediência. Todas as nações entram em batalha, até o Brasil já teve uma batalha com o Peru. Eu não lembro o ano. Lembro que quem foi com a turma que venceu aquele pequeno conflito foi um de Imperatriz, casado com minha tia, sargento do exército, dos 50 bis, que foi com um grupo para o Peru, voaram de helicóptero, daquele Barra do Corvo, os recrutas daqui, inclusive nós, voamos daqui até Imperatriz para irmos também. Mas quando chegamos ali, eles tinham chegado, tinham vencido. Aquilo ali acabou, foi um pequeno conflito ali em São Gabriel da Cachoeira, pelo lado de lá, contra o consulado brasileiro. Mas Imperatriz, o batalhão de Imperatriz, com outros batalhões que foram do nosso Brasil, com a cooperação dos Estados Unidos, eles se humilharam, entregaram-se. Quer dizer, se renderam, acabou a guerra, pronto. O garimpo foi liberado. Aquilo era uma briga por causa de um ouro que os brasileiros estavam invadindo. Então nós sabemos que todas as coisas é cumprimento da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra e esta palavra não haverá de passar. Se Jesus disse que haverá de surgir guerra, rumores de guerra, tumulto das nações, desespero, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso nós estamos vendo. Sabe por quê, meus queridos? Porque é fim dos tempos. Jesus estará voltando, não sei a hora nem o dia, nem ele sabe tampouco, nem os anjos sabem, somente o Pai. Mas eu vi um pastor recém-dia, um dia desse, pregando que já se sabe mais ou menos o dia que Jesus vem, a data que Jesus vem. Esses senhores que estão por aí divulgando loucura, precisam se converter, precisam entender que a palavra de Deus tem que ser pregada como ela está escrita. Nem os anjos sabem o dia que Jesus vem. E Jesus só vai saber na hora que o Pai ordenar para ele vir. Arrebatar um povo nesta terra, arrebatamentos que estão vindo por aí. Cuidado, meus queridos, que não podemos mentir. A Bíblia diz que o mentiroso é o diabo, é mentiroso e pai da mentira. Arrebatamento é um evento. A Bíblia diz que ele vem num abrir e fechar de olhos, vem como relâmpago, do nascente ao ocidente. Vem em hora que ninguém espera, como um ladrão que vem à noite em hora que ninguém espera. Não é porque Jesus seja comparado a um ladrão, porque o ladrão ninguém espera, ele chega rapidamente. Assim virá Jesus a arrebatar um povo aqui na terra. Talvez aqui nos Estados Unidos, nos confins do Himalaia, lá em Israel, nos confins da terra, de uma só vez passará esse relâmpago. Este evento é rápido. Todas as nações haverão de ser arrebatadas. Os mortos haverão de ressuscitar e ser arrebatados juntamente com os que estiverem vivos naquele dia. Alguém prega um arrebatamento diferente. A Bíblia diz que os ímpios ficarão para a segunda ressurreição e o julgamento final para serem lançados no lago de fogo, onde haverá de ser lançada a besta, o falso profeta e a antiga serpente, que é o diabo. Mas os pregadores, teólogos, estão pregando suas ideologias, divulgando coisas que não é real, que não está escrito no texto sagrado. E nós não podemos mentir, porque passaram os céus e a terra e não passa um jota nem um tio desta palavra que tudo se cumpra. Ai de nós se negarmos uma letra da Bíblia Sagrada, porque a pena nós pagaremos. Mesmo desobediente como sou e como somos. Nós caímos em fracassos físicos, mas não caia na besteira de dizer que este livro tem texto mentiroso, porque você é um mentiroso. Você está mentindo, desmentindo a Deus. Está mudando a verdade de Deus em mentira e honrando a criatura em lugar do Criador. Está lá em Romanos 1:25, escrito que mudaram a verdade de Deus em mentira para honrar a criatura em lugar do Criador. Os homens estão fazendo deuses de homens, até que Paulo diz que os homens são deuses. Superioridade de seus lares. Cada cidadão deveria ser um deus do seu lar, mas não é. Hoje tem que se render às suas culpas. Aonde que Jesus não admite isto? Porque Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Esse vídeo ficou muito longo, não dá nem para enviar somente para o YouTube, talvez. Amém.